Bom, eu acho que a gente podia ir iniciando até para respeitar o tempo de quem tá aqui hoje, né. Então, pessoal, muito obrigada pela presença, acho que é a primeira vez que a gente faz uma iniciativa como essa, assim, então pra gente também é novidade esse formato, depois aceitamos feedbacks. Muito rapidamente, né, então eu vou apresentar um pouquinho o estúdio, realmente muito rápido, eu prometo, pra gente entrar no conteúdo. O grande foco aqui hoje é a gente apresentar para vocês, né, um case de um projeto nosso e também a metodologia que a gente usou para essa construção. Antes de mais nada, caso alguém queira fazer alguma pergunta ao longo desse processo, tá aqui tem essa barrinha que fica com um link para vocês acessarem, mas a gente também vai colocar aqui no chat para facilitar para vocês. Então, bora lá. Bom, falando um pouquinho sobre o estúdio, a gente costuma dizer, só para vocês entenderem, né, quem aqui veio e não nos conhece, a gente costuma dizer que a gente constrói valor além da marca. Então, o que que isso significa, né? Que de dentro para fora a gente quer construir que essas marcas sejam os ativos mais valiosos dos negócios. E para fazer isso acontecer, a gente tem alguns processos que a gente segue, enfim, algumas metodologias e também serviços, que é um pouquinho do que a gente vai acabar falando hoje. Pode passar, por favor, Ricardo. Então, sobre o estúdio, né, a gente tem 4 principais serviços, que são principalmente as facilitações criativas e de inovação, que é um pouco do que a gente vai explorar hoje com vocês, os projetos de mapeamento de cenários, que basicamente são estudos mais qualitativos, a empresa nos traz algum tipo de hipótese e a gente constrói a partir de entrevistas e estudos que a gente vai atrás para realizar e monta esse diagnóstico e leva para a empresa. E a gente tem 2 produtos que são correlacionados, que é a cultura e o branding. Os projetos de cultura e branding, né, então a gente vai desde a etapa de posicionamento, identidade verbal e visual, até chegar em como desdobrar isso, como cultura e branding, né, o branding ele precisa trazer a identidade daquela empresa para fora. Então, nos projetos de cultura a gente trabalha muito toda a parte de onboarding, desde clientes até de colaboradores, e outros tipos de rituais e práticas que podem fazer com que aquele posicionamento seja de fato genuíno. Nessa nossa jornada, a gente já trabalhou com muito cliente que é B2B, então isso nos trouxe, é, assim, nos ajudou muito a. Desculpa, me desconcentrei com as pessoas entrando, bate aqui um sininho, me desconcentrei um pouquinho. Para a gente desculpa. A gente já atendeu muito cliente B2B. E esses clientes, eles nos exigem ter essa capacidade de orquestrar com diferentes stakeholders. E foi aí que a gente começou a ter bastante familiaridade com as facilitações, até isso também virar um produto nosso. E falando um pouquinho sobre a gente, então, para a gente se apresentar, eu vou me apresentar aqui e o Ricardo também vai se apresentar depois. Eu sou a Cris, eu sou uma das sócias aqui do estúdio. Eu sou head de estratégia e também atuo na parte de novos negócios junto com a Jéssica, que está aqui hoje. Como eu falei, né, eu vim de um background de agência, então antes de abrir o estúdio, há 6 anos atrás, eu trabalhei muito tempo em agência de publicidade, e mesmo quando eu pegava briefing para projetos de comunicação, eu sempre tive que orquestrar com muitas frentes e pessoas, e acho que isso me ajudou a conduzir esses processos de facilitação ou até construir algumas metodologias aqui dentro do estúdio. Vocês vão perceber que a gente tem muito a característica de ser entusiasta, de olhar para metodologias e como
repensar aquilo ou reconstruir ou reinventar, sabe? A gente não gosta de seguir um padrão, planejamento estratégico tem que ser sempre desse jeito. Não, a gente, cada projeto que entra, a gente, claro que tem ali a gente tem algumas caixinhas de ferramentas, mas a gente vai adequando para o cenário. E acho que isso muito veio também de coisas que eu vivi nessa jornada. Ricardo, se quiser se apresentar. Bom, então, gente, eu aqui sou estrategista aqui no estúdio. Eu venho de uma área um pouco mais técnica, né? Eu trabalhei bastante tempo na área de engenharia, mas toda a minha vida na engenharia me trouxe a uma visão um pouco mais sistêmica das coisas, um pouco mais analítica, que acabou me levando a ter essa visão ou fascinação, eu diria, por métodos e processos, né? E aí eu acabei me encontrando muito quando eu encontrei a área de estratégia de marketing. Na verdade, teve todo uma crescente, né, vamos dizer assim, nessa transição de carreira, que passou pelo design e depois foi chegando até a estratégia, mas aqui no estúdio eu tive e tenho a chance de testar e validar algumas coisas que a gente vem aplicando com o tempo e verifica que de fato funciona, né? Às vezes não funciona, mas a gente adapta, valida de novo e acaba colocando isso em outros projetos. Bom, eu queria, assim, de uma maneira bem ampla, dizer que a gente vai falar, como a gente vai estar falando aqui de facilitação de planejamento estratégico, existem vários tópicos, a gente tentou colocar a coisa de uma maneira o mais objetiva possível, então a gente vai tratar desde da preparação, propriamente dita, até a parte de validações finais, né, do que você faz com toda aquela informação que você pegou, e até uma posterior fase ali de engajamento, enfim, para a empresa que você está ali trabalhando. Seguindo, eu queria até, antes de necessariamente começar a falar da facilitação, estabelecer alguns combinados aqui para a gente. Então, eu acho que, pelo menos o que eu estou conseguindo ver aqui, praticamente todo mundo já está com o microfone mutado, mas quem ainda não está, gostaria que mutasse, só para a gente não ter nenhum tipo de interferência, ou até mesmo retorno, né? Que às vezes acaba atrapalhando não só a gente aqui e vocês também. Durante essa primeira meia hora, a gente vai realmente expor tudo aquilo que a gente tem aqui, que a gente pretende compartilhar com vocês, e no final a gente vai ter uma sessão de perguntas e comentários, né, onde a Jéssica, né, que está aqui com a gente, vai ser a moderadora. Então, nesse link aqui dessa pergunta que está na tarja cinza, acima da apresentação, nesse link aqui tem um chat, uma espécie de chat, onde vocês podem fazer as suas perguntas, que ao final a gente vai ler todas elas e responder da melhor maneira possível, tá? De novo, reforço, a ideia é que a gente passe esse conteúdo por volta ali de 30 minutos, não fique, né, muito, muito longe disso, e aí depois a gente pode fazer as explanações, ou pelo menos as respostas, responder as perguntas que foram feitas, tá bom? O case que a gente vai falar, na verdade a gente não vai explicitar exatamente para que empresa a gente fez esse tipo de facilitação, mas a gente baseou essa explicação aqui para uma empresa de tecnologia com um pouquinho mais de 10 anos e que já faturou mais de 10 milhões em 2022. Tá? A gente tem uma metodologia que a gente aprimorou um pouquinho e validou com esse cliente. E essa empresa ela tem por volta assim, de umas 60 pessoas, 60 colaboradores, mas para facilitação a gente trabalhou com 10 líderes lá de dentro da empresa. Tá? Então, durante 2 dias, né, foi presencial, durante 2 dias ou 16 horas, a gente ficou num local específico, retirado, onde a gente pôde facilitar isso, pegar todas as informações necessárias e posteriormente tratar isso da maneira adequada. E hoje a gente está aqui para justamente, agora vamos entrar de fato na facilitação, mas para que vocês possam usar essa metodologia dentro da empresa de vocês, ou se em alguma situação vocês estiverem como facilitadores, a gente também vai trazer algumas dicas nesse sentido. Então,
quando a gente está falando de um processo de facilitação, independente do que é, a gente precisa ter uma preparação uns dias antes. E essa preparação, né, no caso do projeto ali do planejamento estratégico, ela começou quando a gente foi conversar com o financeiro daquela empresa para a gente entender quais eram, se eles já tinham algumas projeções, o que eles desejavam alcançar, ou se já tinha alguma verba específica separada para o próximo ano. Ricardo, acho que tu pode passar o slide, tinha dado uma trancadinha, isso. Outros pontos que são importantes quando a gente está falando de um processo de facilitação, além de, quando a gente está falando de planejamento estratégico, já ter ido atrás do financeiro para buscar esses dados importantes. A gente entender quem são as empresas, quem são as pessoas da empresa que vão fazer parte desse encontro, né? Então, isso vai nos ajudar a pensar na montagem dos grupos, das dinâmicas, de como a gente vai conduzir, inclusive no volume de pessoas. A gente verificar qual é o local. Nesse caso, a gente estava fazendo um clube médio, então tinha uma super experiência naquele lugar, mas eu tinha que saber se tinham recursos que iam nos ajudar, audiovisuais, se tinha serviço de copa, coffee break, tudo isso é o papel do facilitador se preocupar. Inclusive até pensar numa playlist, enfim, todos esses detalhamentos. Outras coisas que são importantes também. Nesse caso, esse encontro ele foi presencial, mas ele poderia ter sido remotamente. Remotamente seria muito cansativo fazer em 2 dias corridos de 8 horas. Então a gente tem que pensar quanto tempo as pessoas aguentam e têm engajamento num formato remoto, por exemplo, né? Então, realmente são muitos detalhes para ir pensando, né? E a gente separa todos os materiais de apoio que a gente precisa para essa construção. Inclusive, até, a gente esqueceu de falar antes, nessa apresentação aqui tem vários links de Canvas, enfim, e tá tudo disponível para vocês, eu vou mandar depois por e-mail até amanhã para todos, caso vocês queiram usar em projetos internos de vocês podem pegar os nossos Canvas e utilizar. Bom, quando a gente também está num projeto de facilitação, a gente tem que construir uma agenda bem detalhada, assim, independente se é de planejamento estratégico ou não é, e de preferência a gente mandar antes para essas pessoas. Então, pequem pelo excesso dessa comunicação. As pessoas realmente elas ficam ansiosas. Tem gente que vai para um encontro de facilitação e leva o computador para trabalhar e não sabe que não vai dar. Então, assim, a gente tem que dar essas informações e dizer o que a gente está esperando delas nesses momentos. Nesse caso aqui, a gente até montou uma linha do tempo do que ia acontecer em cada dia. Aqui a gente até cortou para trazer para vocês, mas tinha até qual que era o horário do almoço, qual que era o horário do lanche da tarde, sabe, de todas as pausas, porque as pessoas elas conseguem se organizar para outras tarefas que elas têm nesses momentos. É muito difícil que todo mundo consiga largar tudo e não olhar para trás, né? Então, se atentem a isso. Quando a gente começa um processo de facilitação, a primeira coisa que a gente faz é mostrar a agenda e realmente as pessoas conseguem visualizar assim o que vai acontecer em cada bloco de trabalho. Uma outra dica importante tentem trabalhar com blocos, com uma tarefa do início ao fim em um bloco, não deixem para, não terminou, vamos terminar depois do almoço. As pessoas voltam em outro ritmo, sabe? Não funciona muito bem se for conduzido dessa forma. Bom, e uma outra coisa que é muito legal de construir num projeto quando é de facilitação, é a gente pensar no check-in das pessoas. Então, nesse caso, a gente teve um primeiro momento que eram 10 pessoas, então dava tempo de perguntar uma palavra que cada um gostaria de trazer, de expectativa para esse momento. Lá no fim, voltar para esse momento é legal também, porque as coisas mudam. Mas mais do que isso, a gente tem que saber que as pessoas chegam, às vezes, num horário bem cedo, enfim, quando elas acabam indo para aquele encontro, e elas não estão tão motivadas ainda para pensar num planejamento estratégico. A gente precisa aquecer elas, principalmente aquecer o cérebro delas, assim. A gente escolheu para esse encontro uma dinâmica que até a gente encontrou lá no YouTube, para ser sincera, e foi bem legal. É uma dinâmica dos quadrados coloridos, e, gente, eu já rodei ela com grupos de 10 pessoas, com grupos de 60 pessoas, e todas elas sempre engajam, assim, foram várias vezes que a gente já rodou. Essa dinâmica ela é bem lúdica, eu não vou contar todos os detalhes, o grande objetivo é, de uma forma lúdica, explicar por que um planejamento estratégico é importante. E as pessoas voltam a ser criança rodando essa dinâmica. Chega a ser engraçado, assim, que o pessoal fica bem, bem competitivo, assim. E isso é super legal para fazer as pessoas estarem mais soltas, assim, depois para construir de fato o que a gente precisa num processo de facilitação, que tem um início, meio e fim e objetivos muito específicos a serem realizados. Depois tá ali o link, quando a gente mandar, vocês podem olhar no detalhe para entender todos os passos da dinâmica, e a gente também já deixou os canvas prontos para vocês.
Tá no mudo, Ricardo. Obrigado. Fechei para não tossir na cara de vocês e eu esqueci de fechar. Mas, enfim, depois dessa dinâmica um pouco mais lúdica, que o pessoal está um pouco ali mais solto, né, mais receptivo, a gente inicia o que a gente considera assim, o primeiro passo para começar a pensar realmente no planejamento estratégico, que é se a gente está querendo alguma coisa lá na frente, né, como é que a gente vai saber? Será que não é interessante a gente saber da onde a gente veio e aonde a gente está? Né? Então a gente tem a gente utiliza uma ferramenta que já foi recortada, reestruturada, adaptada, é uma junção de várias ferramentas numa coisa só, que a gente chama de estrutura de cenários ou desenho de cenários, que consiste basicamente em 3 momentos, né? Você identificar qual que é o momento residual, aquilo que está ali ficando no passado, né? Que você lembra ainda, mas o momento passado da empresa. Qual que é o momento que você está agora, que é o momento dominante, né? Que ele é o mais competitivo ali dos 3, é o que está acontecendo. E qual que é o emergente? Qual que é aquele que você precisa ir buscar, né? Então, além desses momentos propriamente ditos, a gente pede para as pessoas identificarem quais são os efeitos catalisadores. O que significa isso? O que fez você sair do momento residual, lá no passado, e chegar no hoje, né, no dominante, e o que irá fazer você sair do agora para o amanhã, para aquilo que você está buscando no planejamento estratégico. Então, isso dá uma situada assim no pessoal para entender, opa, peraí, é isso que a gente está fazendo aqui. É para isso que a gente veio, e é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa facilitação. Cris. Eu ia até comentar, assim, para trazer para o mais prático para vocês, um efeito catalisador pode ser até algo externo. Então, já aconteceu em um projeto a gente rodar essa dinâmica e aparecer que o efeito catalisador era uma crise no governo que estava fazendo a empresa perder clientes, e com isso, por conta deste fator, eles construíram uma área de CS para a empresa. Então, às vezes, podem ser coisas que não são responsabilidade daquela empresa, mas que impulsionou a tomar um outro tipo de ação e rumo para aquele lugar, sabe? E é bem legal identificar isso, porque a gente consegue ver uma linha, sempre acontece isso, de ver uma linha de por que cada narrativa foi se juntando e a gente chegou onde a gente está, sabe? E agora, como vamos fazer para ir para esse outro lugar que estamos em busca também? Bacana. E, enfim, uma vez feito esse momento de você se localizar no tempo, né? A gente, na verdade, aparecem muitas coisas, até você realmente sintetizar aquilo para ficar algo realmente inteligível, né? Porque saem histórias de tudo quanto é lugar, lá de trás, do agora, do depois, e tentar identificar os efeitos catalisadores. A gente precisa, para este momento, do que a gente chama de mantra, tá? A gente costuma fazer, olha, depois desse momento aqui da estrutura de cenários, em uma palavra, o que você acredita que deveria ser o mantra ou a palavra-chave aqui para esse nosso momento de planejamento. Não é nada para se pensar muito, sabe? É uma coisa realmente que vem à cabeça para que depois a gente possa montar uma frase, ainda que não, num primeiro momento, não muito elaborada ou criativa, mas que seja didática e clara para todos ali naquele momento. A gente precisa, como facilitadores ali, entender que o que todo mundo está sentindo, está falando a respeito desse momento, do planejamento estratégico e para onde a gente quer ir, consiste nisso aqui. Se todos concordam, todos entendem, todos concordam, é isso que a gente vai levar para frente. Uma coisa que é importante é que assim a gente deve ter em mente que este mantra não pode estar descolado da visão, né, do negócio da empresa. Ele não pode ser oposto ao que a empresa tem como visão. Ele tem que ser ali, ele tem que corroborar com a visão da empresa, tá? É claro, talvez isso no primeiro momento não seja muito claro ou muito fácil de identificar, mas vão ter outros momentos que a gente vai verificar se isso está realmente corroborando ou atrapalhando. Mas, num primeiro momento, tentar imaginar algo como a hashtag do ano, como a gente costuma falar aqui, a hashtag do ano por planejamento estratégico é essa aqui.
ajuda a gente a nortear, não perder o foco, tá, do que a gente está fazendo ali. Bom, e aí agora partindo para o mão na massa, então vocês devem ter percebido que isso, pensando nesses 2 dias de planejamento dessa empresa, né, isso acabou tomando já a manhã inteira daquele encontro, e era o que estava previsto para isso. Então sim, para colocar as pessoas para pensar, assim, demora um tempo, sabe, a gente precisa fazê-las estarem todas naquele mesmo lugar e sentindo as mesmas coisas. Quando a gente foi pensar na metodologia para construir essa ferramenta de planejamento estratégico, a gente começou a pesquisar várias coisas e uma delas que a gente se deparou foi aquele livro dos 10 tipos de inovação. E existem inúmeros artigos em torno desse livro e alguns vídeos, enfim, eu comecei a assistir e a gente se deu conta, e até em alguns dos conteúdos que a gente estava consumindo, falava muito sobre retorno sobre investimento, e a maioria das empresas, elas acabam botando muita energia na parte da oferta. Então, ali, olhar no desempenho do produto ou do serviço que tem, ou pensar como melhorar aquele produto ou serviço. Acha que ali vai estar um maior retorno para aquela empresa. Só que muitas vezes não, isso já é confirmado. O retorno sobre o investimento, ele é muito maior quando a gente investe e olhar para a parte de configuração do negócio ou para a parte de experiência. Então, a gente trouxe esse material dos 10 tipos de inovação para ser o nosso balizador para construir o planejamento estratégico e ter uma visão de ponta a ponta do negócio. Que as pessoas construíssem projetos que olhassem para todas essas frentes. Então, isso também é papel do facilitador, sabe? Garantir que o objetivo vai ser cumprido e que a gente olhou para todas essas caixinhas. Como é que a gente fez isso acontecer? Depois a gente pode voltar melhor aqui nos 10 tipos de inovação. Como a gente só tem meia hora, eu vou ter que dar alguma pincelada mais rápida, mas vocês podem olhar depois esse livro ou os conteúdos, tem muita coisa na internet. O que a gente fez? Vocês lembram que eu falei que a gente foi investigar antes quem eram as pessoas que iam participar desse encontro? No caso, a gente até já conhecia as pessoas, então foi um pouco mais fácil, mas a gente recomendaria vocês entenderem qual é o papel de cada uma dessas pessoas, quais são as áreas que elas mais dominam. Por quê? Porque pegando esse lance dos 10 tipos de inovação, a gente dividiu elas em grupos. Como eram 10 pessoas, eram 10 tópicos, a gente conseguiu colocá-las em dupla, e cada dupla ficava responsável por pensar sobre 2 tópicos. No dia, elas tinham a responsabilidade de gerar 4 projetos por tópico. Então, ao total, elas teriam gerado 8 ideias, como pelo volume de pessoas, seriam 40 sugestões de projetos que a gente teria para definir. A gente trouxe para elas uma premissa que os projetos eles deveriam estar distribuídos em diferentes contextos. Então, eles olharem tanto para projetos que têm um viés mais tático, então que ajudem a continuar rodando ali a engrenagem daquela empresa, a gente poder pagar as contas, né? Tem projetos mais estratégicos, então um pouco mais emergentes, já olhando para outras coisas, e projetos que sejam totalmente novos, né? Que furem um pouco a bolha daquela empresa. Um ponto importante aqui é que o volume de projetos, ele vai depender, o volume de projetos gerados, né, vai depender muito do total de participantes. Então, se, sei lá, fossem 5 pessoas ao total que estariam participando dessa dinâmica, eu diria que é muito a gente organizar dessa forma, tem que pensar uma forma diferente de modelar isso. Então, é muito particular de empresa para empresa, sabe? Esse formato que a gente desenhou funciona melhor para grupos maiores. Pode passar, por favor. Bom, e aí o que a gente fez, né? Então as pessoas elas recebiam esse canvas, cada dupla, elas tinham ali as áreas de negócio que elas iriam pensar, e elas tinham que defender essas ideias depois. Então, como esse primeiro dia já tinha muita informação e já tinha sido bem maçante, assim, elas já tinham pensado muito, a gente pediu que o dia ele terminou com cada dupla tendo 10 ou 15 minutos, agora eu não me lembro de cabeça, mas era mais ou menos esse tempo que eles tinham para defender os seus projetos. Mas naquele momento, as pessoas que estavam ouvindo ali, elas não iam emitir nenhuma opinião sobre, era mais só para a gente ter um fechamento do dia. Só que o trabalho do facilitador, ele não acaba às 17 horas, né? Nesse momento, era um encontro presencial, então a gente tinha coisas distribuídas no físico e no digital. O Ricardo ele vai falar um pouquinho sobre isso para mostrar como que a gente foi organizando, né? Especifica isso para qualquer tipo de facilitação, seja presencial ou online, a gente sempre, como a Cris já falou, a gente sempre acaba atravessando um pouco depois da facilitação para poder pegar todas aquelas informações ali e depurar de uma maneira bacana e para que a gente possa, inclusive, levar para o outro dia de uma maneira, sabe, olha, toda aquela
chuva de informações e toda aquela coisa que a gente pegou ali tá aqui, ó. É isso que a gente quer, é para isso que a gente quer chegar no outro dia e a partir dali começar a facilitar, né? Então, especificamente para esse caso, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que pegar todos os projetos e dispor eles da maneira mais clara, objetiva e fácil possível, porque a gente precisa fazer com que as pessoas vejam e votem naquilo que elas identificam como mais estratégico para o negócio. Nesse caso, a gente meio que adaptou, não era exatamente isso que a gente tinha planejado, mas a gente verificou que se a gente pegasse esses projetos, colocasse numa tabela como se fosse tipo batalha naval, né, identificando colunas e linhas, e a gente projetasse isso na parede, seria mais fácil para que as pessoas pudessem ver e, de fato, votar. Antes de uma votação propriamente dita, a gente pôde identificar que existiam alguns projetos que eram coincidentes, né? Ou um complementava o outro, ou um era exatamente a mesma coisa que o outro, então a gente ia eliminando ou juntando as coisas para que realmente a gente deixasse só aqueles que realmente importavam, ou que a gente mostrasse aquilo que de fato deveria ser votado, né? Então, aí, aqui a pessoa pegava o projeto B2 com o C4 é coincidente, ou o H5 sai fora, elimina, não é esse, para só depois a gente iniciar a votação. Depois, no momento de votação, a ideia era o quê? A gente já, como a Cris falou lá, quando a gente começou a calcular o número de pessoas, o número de projetos e os projetos que eles iriam, de fato, elencar, né, selecionar, a gente já pensou, olha, a gente precisa que, no máximo, tenhamos 50% disso aqui que eles vão gerar. Né? A gente forçou a criação de 40 projetos, no caso, porque a gente queria ter ali, no máximo, 20. Até por causa da força de trabalho que vai ser envolvida naquilo ali. Se fosse mais do que isso, não ia rolar. Então, a gente tinha essa premissa. Né? Então, o que a gente tentou colocar ali, e a gente sempre tenta colocar, para ficar um pouco mais interessante, assim, olha, vamos combinar que ninguém pode votar nos projetos em que, de fato, escreveu e que sugeriu, e você não pode votar 2 vezes no mesmo projeto, né? Contando que cada pessoa tem ali direito a 2 votos, né? E aqui acabou acontecendo um pouco de mistura, porque, como tudo numa facilitação, você precisa ter um pouquinho de jogo de cintura, o pessoal estava mais confortável de fazer a coisa de um outro jeito, então a gente meio que adequou ali, eles acabaram chegando nos 20 projetos que eles achavam mais interessantes, tá? Então, não é difícil, na verdade é bem fácil de acontecer essas adaptações no meio do caminho. Bom, e aí a gente entra para uma parte que a gente definiu ali quais eram os projetos que foram os mais votados, mas a gente precisa, se a gente terminasse o trabalho ali, seria pouco provável que as pessoas iriam executar eles, né? Então, o que a gente fez? A gente trouxe uma metodologia aqui que é dos horizontes de negócio, ela é muito utilizada para produto, e o objetivo dela aqui era a gente conseguir organizar de maneira cronológica como que cada um desses projetos iria se desenrolar. E também foi identificado ao longo desse processo que teriam projetos que seriam pré-requisito para outro acontecer, então por isso que era importante. Nessa dinâmica dos horizontes de negócio, a gente definiu aqui, neste caso em específico, que seria 1 ano o horizonte de tempo total que a gente teria. Quando a gente coloca que tem o H1, H2 e H3 e ali embaixo é escrito 70, 20, 10, não significa que para o resto da vida é só 10% de esforço para os projetos que estão lá no ponto H3. O que significa que no dia de hoje eu estou colocando 70% de esforço nos projetos que envolvem mais projetos e processos, 20% em protótipo e experimentos e 10% em investigações e projeções. Por isso que lá no início, quando a gente pediu para o pessoal pensar no planejamento estratégico, eles não olhassem só para projetos táticos, mas para projetos que tivessem uma visão maior, uma amplitude maior sobre o negócio, justamente para organizar aqui. Quando a gente foi aplicar essa metodologia, a gente também viu que tinham outros pontos que eram importantes de trazer para dentro disso, que seriam eles, né? A gente organizou, então, esse Canvas. No caso desse projeto, a gente estava fazendo digitalmente mesmo, não estava na mão das pessoas. A gente foi organizando ao vivo ali. E cada projeto, a gente criou um nome para eles,
pode ser qualquer nome que você queira dar, não precisa ser o nome mais criativo do mundo, uma pequena descrição, que era basicamente uma frase que explicava qual era o objetivo daquele projeto. A gente pediu para o pessoal definir metas, obviamente que era ali de 2 a 3 metas, e essas metas provavelmente seriam revisitadas quando elas entrassem, quando o líder daquele projeto fosse aprofundar na construção dele, né? E também a gente definiu responsabilidades. Acho que isso foi um ponto muito legal, porque a gente definiu quem é o dono daquele projeto. Então, por exemplo, o dono daquele projeto é o time comercial, mas o staff para executar ele é o time de marketing. Por que a gente fez isso? Porque a gente queria que, de fato, os projetos tivessem dono, e no caso dessa empresa, a liberação de verba estava atrelada à execução dos projetos. Então, para o H2, a verba, o financeiro só ia liberar verba se as metas anteriores tivessem sido cumpridas, etc. E tinha lá, cada área tinha uma verba específica que foi delimitada. Por isso que a gente fez essa divisão. Foi bem legal também, porque o pessoal conseguiu ter uma noção de volume de esforço, porque às vezes via assim, o marketing só tem um projeto, nossa, o marketing está sem projetos. Não, mas o marketing era staff de outros 10 projetos, então fazia sentido ele só ter um projeto. Isso trouxe bastante visibilidade para todo mundo, para entender por que as coisas estavam sendo orquestradas daquela forma, e todo mundo tinha transparência sobre as suas responsabilidades. E uma vez que isso foi colocado um atrás do outro, e que pôde-se visualizar todos os projetos, as frentes, etapas, metas e responsabilidades, a gente tratou de pegar os responsáveis por cada um dos projetos, e a gente pediu que eles fizessem uma espécie de pré-orçamento. Né? Do que se trata, de fato, a questão do pré-orçamento? A gente está falando assim, olha, a ideia não é se prender a números exatos ou a quantidades exatas das coisas, mas pensar nos pontos-chave daquele projeto, como parcerias-chave, as atividades-chave, recursos-chave, a própria estrutura de custos, né? Ter uma ideia, eu acho, e aí é achar mesmo, que eu vou gastar tanto com isso aqui, que eu vou ter que contratar tal pessoa ou tal serviço, eu acho que é mais ou menos tanto. Para você não começar do zero, não ter nenhuma ideia, e até para forçar a pessoa a pensar em como ela vai defender esse projeto, porque a ideia é essa, né? Não basta você, de fato, só ter ali a coisa toda colocada no papel, mas você, em algum momento, você vai ter que justificar, inclusive, solicitar recursos. Cris? Eu sei que pode parecer contraintuitivo a gente ter feito isso só no final, mas valeu bastante a pena, assim, porque o financeiro tinha chegado com um tipo de projeção, ele teve que se adequar, mas até foi bem interessante ver que não estavam tão erradas as projeções por áreas, assim. Então, claro, teve gente que teve que abrir mão de algumas coisas ou de outras, também pode ocorrer de, nesse momento, de montar o pré-orçamento, que aqui basicamente a gente recortou um pedaço de um business model canvas e deu para o pessoal rascunhar ali e ir falando depois sobre os valores, enfim. Mas isso também, às vezes, pode ser um impeditivo e aquele projeto ser cortado fora, que estava lá nos horizontes, mas a gente viu que para esse ano não vai dar, sabe? E tudo bem, faz parte, sabe? A gente não precisa estar escrito em pedra ali, porque já passou da votação, enfim, que ele não vai ser descartado. Ele ainda pode ser, né? Porque tá rolando a dinâmica ainda. A dinâmica ela é como se fosse um jogo, sabe? Que a gente criou as regras para essa construção. Até pegando o gancho nisso que a Cris falou, nas validações finais, a gente faz isso durante todo o processo, mas as validações finais, quando a gente está chegando no momento, no final mesmo do segundo dia, serve oficialmente, né, um momento oficial para que a gente reavalie algumas coisas. Então, você pode tentar avaliar desde um mantra, né? Pô, será que realmente está de acordo com a visão? Será que não vai atrapalhar? De novo, a gente faz isso durante o processo, no momento que se está criando, para não gerar nenhum problema mais para frente, mas é passível de revisão. Assim como, poxa, será que nos projetos que a gente selecionou, a gente vai ter braço, vamos dizer assim, né? Apesar da gente ter visto no pré-orçamento o que seriam os recursos necessários para isso, sabe? Não custa nada você reavaliar, dar um overview, fazer um panorama daquilo ali. As metas dos projetos, assim como a Cris já falou, nesse caso específico, a verba estava condicionado
alcance das metas, né, das primeiras metas. Se o projeto alcançasse a primeira meta no determinado, no primeiro momento ali e tal, seria automaticamente liberado para o segundo momento e depois para o terceiro momento. Isso foi também definido dessa maneira. E a questão de o budget, aquela coisa de falar, poxa, será que eu ainda tenho ou vou ter condições mesmo financeiras para abordar e para dar conta de tudo isso aqui que eu estou falando? E por isso o pré-orçamento é importante. Você tem mais uma noção, eu acho que dá, ou não, esquece, corta isso aqui passou muito, né? Então, sempre dá para você checar. Falando em checagem, uma coisa que é importante também neste momento é você definir uma periodicidade para você reavaliar, né? Medir, ver o que está acontecendo, qual é o status dos projetos, o que funcionou, o que não funcionou, o que foi para frente, o que travou, né? Para depois você ajustar e seguir em frente, né? E reavaliar se o horizonte 1, 2 e 3, como é que ele está, se você avançou, se não avançou. Então, definir esse período, né? Quando isso vai acontecer, qual que é a periodicidade disso, também é bem importante. E até isso... Sim, Cris, pode falar. Não, até falar isso da periodicidade, eu acho que é legal de trazer também um exemplo prático, assim, no caso desse projeto, a gente entendeu que uma vez por mês esses 10 líderes iam se reunir e cada um ia ter ali um momento de quase fazer um pitch do que tinha evoluído ou não, de quais foram os avanços, os bloqueadores, o que eles estão agora movimentando para os próximos dias ou semanas, enfim. Então, é uma forma de garantir que esse planejamento vai ser executado. É legal ter um facilitador externo para essas construções, talvez, ou alguém que não estava nesse momento ou que não tem projetos, porque vai ficar mais fácil de organizar a reunião e também não vai ter uma visão míope sobre o que está acontecendo, sabe? E para finalizar, a gente sempre faz, assim como tem o check-in com a dinâmica lá, a gente sempre faz o check-out, tenta avaliar e perguntar das pessoas como elas se sentiram durante o processo, como é que elas se sentem agora, qual que é a visão delas depois de tudo que foi feito, para tentar, de fato, avaliar como foi, se a facilitação realmente facilitou esse planejamento estratégico, se agora eles têm uma visão melhor do que realmente precisa ser feito, se há alguma dúvida. Então, do mesmo jeito que a gente faz o check-in, tem o check-out também para a gente ter até esse feedback, né? E aí eu não sei se vocês perceberam, mas já se passaram 2 dias nessa facilitação, bastante coisa aconteceu, as pessoas estão bem exaustas, não é tão rápido assim. O facilitador tem que voltar muitas vezes para fazer as pessoas voltarem para o objetivo principal daquele encontro, porque se deixar, vai se perder. Muitas vezes eu vi a situação de que tinha alguém apresentando uma ideia de projeto e as pessoas entravam muito no micro daquele projeto e a reunião virava aquele projeto. Então, o facilitador é a pessoa que tem que trazer de volta. Por isso é tão importante essa questão de cumprir os tempos, sabe? Gente, são 10 minutos para cada um, e a gente tinha que cortar, e sinto muito se você não terminou aqui de falar, sabe? É um papel meio duro em alguns momentos, mas para fazer acontecer nesse tempo específico, só sendo assim, porque às vezes tem gente que não consegue dimensionar tão bem o tempo. Um outro ponto que é importante quando a gente termina a facilitação nesses 2 dias, não acabou o trabalho para o facilitador novamente. E aí existem 2 opções. A primeira opção é apenas documentar aquilo que foi feito naquele encontro, entregando um material, assim, mais, digamos, mais técnico sobre o planejamento estratégico. Então, tá aqui, esses são os projetos, as metas, esse foi o processo que foi conduzido, cada projeto por área de negócio, responsáveis e staff. Acho que tem um microfone aberto aqui, gente. E depois, a outra opção que a gente tem, que foi a que a gente acabou seguindo para essa empresa, em específico, eles iam comemorar 10 anos de empresa e eles iam ter um encontro que seria em janeiro. Esse projeto aconteceu no fim de novembro e início de dezembro do ano passado. Então, a gente montou um material e como a gente trabalha com marca, a gente tem bastante familiaridade para construir esses projetos com um olhar mais de storytelling, que não seja tão, assim, técnico ou mais duro, digamos assim. Então, a gente construiu para esse evento de 10 anos um material onde a gente elencou lá uma narrativa. No caso deles, tinha um pouco a ver com montanhas e etc., porque tinha a ver com o mantra deles. Então, a apresentação
foi baseada como se cada equipe fosse uma expedição. E aí até as metas eram baseadas na altitude de várias montanhas e etc. Isso tudo foi feito para apresentar para um grupo de pessoas que não estava nesse encontro, então que eles não teriam contexto. Como que a gente poderia fazer isso de uma maneira mais lúdica, que as pessoas engajassem, que elas entendessem que está todo mundo desse grande caminhando por um grande objetivo, né? Porque assim, tinham lá 10 líderes no encontro, tinham, mas não eram eles que iam executar todos os projetos, dependia da operação. Então a gente tem que levar essa informação para eles. Planejamento estratégico não pode ficar preso só naquelas 10 pessoas ou em qualquer outra empresa só nos líderes ou nos sócios, enfim. Outras pessoas precisam ter acesso à informação para fazer isso acontecer. E foi aqui o nosso esforço que a gente teve de fazer essas documentações e contar para eles de uma maneira mais legal do que a gente estava esperando para esse próximo ano. E agora, a nossa regra de ouro aqui para facilitadores, independente da facilitação, saiba que você sempre vai ter que se adaptar, assim, fazer facilitações é como um jazz, é uma grande improvisação. Você pode planejar tudo nos mínimos detalhes, e a gente pode falar, porque aqui no estúdio a gente é bem metódico, mas nunca vai sair como planejado, e tá tudo bem, e muitas vezes as pessoas nem percebem que você está adaptando em tempo real, assim, acho que de todas as facilitações que a gente fez, eu posso dizer que, assim, 95% saiu o que a gente esperava e 5% era aquilo que a gente tinha que adaptar. Nesse caso aqui, eu lembro que até foi a parte das votações que não ia funcionar do jeito que a gente tinha inventado ali na hora, inventado antes, então a gente teve que reconstruir na hora, e foi tudo bem, sabe? As pessoas aceitam, não fiquem nervosas por isso, ou não se culpem, porque faz parte, né? A gente tá sempre improvisando em qualquer fala, nossa, eu tô improvisando aqui, não tô seguindo só um script, né? Eu tô falando o que tá vindo, então faz parte esse processo. Ricardo, não sei se você quer complementar. Esse negócio da adaptação, especificamente votação, é sempre algo que a gente sabe que vai ter adaptação. Sempre tem alguém que não concorda com alguma regra, ou que não acha muito justo, ou que, desse jeito eu acho que não vale. Mas eu queria votar no meu projeto. Então a gente já meio que espera, a gente coloca, mas já sabendo ali que a gente vai ter que adaptar, mas no final tá tudo certo. A gente tenta focar no objetivo, né? E não exatamente em como a gente vai chegar naquilo, mas tem que funcionar para o cliente, para a empresa ali. Se funcionar para eles e a gente chegar no objetivo, tá tudo certo. Bom, e agora sim a gente deu uma grande pincelada num trabalho que envolve bastante construção de metodologia, validar, testar, refinar, enfim, a gente realmente passou por alguns pontos aqui de maneira bem ampla, porque não ia dar tempo de entrar no detalhe. Como eu falei, vocês vão receber esse material, mas agora a gente está aberto para perguntas e comentários. Até quero chamar a Jé, que está responsável por cuidar disso, para ver se tem alguma pergunta, enfim. E depois, quem quiser fazer mais alguma, estamos aqui à disposição. Enfim, quem quiser sair, agora é mais essa parte de perguntas e respostas e troca mesmo desse grupo aqui que estamos. Bom, boa noite para quem eu não tinha dado boa noite. Cris, Ricardo, obrigada. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui, eu vou na ordem. São 3 perguntas, as 3 vieram anônimas. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é: pensando no processo, quais são os principais pontos que um facilitador deve se atentar? Olha, eu acho que o principal ponto que um facilitador deve se atentar, a primeira questão é o tempo. Então, uma dinâmica, ela sempre tem a tendência de ter alguém que é um pouco mais prolixo, às vezes, ou ela vai para um outro caminho que as pessoas querem se aprofundar muito. O facilitador é quem está orquestrando aquilo, sabe? Então, se ele não der o ritmo para a coisa, não vai funcionar. Eu diria que para mim é o tempo, a experiência também, então ter passos muito claros e acionáveis para as pessoas, elas saberem como é cada dinâmica. Não adianta explicar tudo no início, as pessoas não vão absorver toda a informação, então eu diria para explicando cada bloco de trabalho também, eu acho que isso é legal de pensar. E também na experiência, não falo só da metodologia, mas do local, seja ele físico ou digital, sabe? Como que a gente pode, sei lá, botar uma playlist legal, ou talvez dar um presente. Teve uma dinâmica que a gente fez, que a gente levou alguns chocolates e construiu uma cartinha, e, eram chocolates produzidos enfim, de um jeito específico, e aí a gente conseguiu fazer associações, então
são pequenos detalhes que contribuem para fazer algo mais prazeroso para as pessoas e que elas engajem com o que a gente está propondo, né? Ricardo. Eu acho até também que uma coisa que é sempre, eu não vou dizer inimigo do facilitador, mas que sempre está ali e fica cutucando, foi o que você falou no início, a questão de tempo ela é muito importante, porque você não tem um tempo infinito para fazer as coisas, mas assim, você ter um pouco. Claro que isso, com o tempo e com a prática, você acaba fazendo de uma maneira mais natural. Mas às vezes você vê que uma coisa já está. Tem duas etapas que estão fundindo uma na outra. Né? E você. Ou aquilo está encaminhando para aquilo, em vez de você cortar, falando, não, calma, gente, é isso. Você entender que no seu cronograma aquilo juntando com a outra dá na mesma, né? Ao invés de você fazer dois momentos, você juntar tudo num grande momento, funciona também. Mas você tem que estar ali. Isso vem, acho que mais com a prática. Você consegue ver essas coisas. Ou até mesmo você olhar e falar assim: bom, eu não vou fazer essa etapa porque não vai responder aquilo que a gente quer, né? Não vai responder aquilo que a gente quer. Esse momento está levando para uma outra coisa que é mais interessante para o negócio. E aí você, opa, beleza, então esquece isso e a gente segue aqui. Mas. Uma última coisa que eu queria falar referente a essa pergunta também é tom de voz. O tom de voz que você usa na facilitação, ele pode ou engajar as pessoas ou desengajar muito. Eu não estou falando nem sobre ser autoritário ou não, mas é realmente ter um tom que dê ritmo para a construção, sabe, das pessoas, que elas se sintam, nossa, é uma conversa, é uma troca, sabe, não é algo chato. Às vezes o facilitador está super nervoso, eu já fiquei muito nervosa quando comecei a fazer isso, assim, e eu vejo o quanto o tom de voz influencia das pessoas participarem ou não. Perfeito, vamos seguindo. É importante que esse tipo de processo seja mediado por um facilitador? Olha, depende de quanto tempo você quer construir isso, assim, eu acho que sim, né, eu acredito que sim, porque o facilitador, ele é uma pessoa neutra naquele processo. Às vezes, quando são processos com várias lideranças ou com sócios, pode, como a gente falou, cair para outros lugares essas conversas e isso se perder. Então, o facilitador, ele sendo alguém externo daquela empresa, enfim, como for, ou de uma outra área que não tem envolvimento com aquilo, garante com que tenha ritmo esse encontro. Eu acho que é isso, sabe? O facilitador, ele dá ritmo para o encontro e cria um lugar onde, até respondendo uma pergunta que está aqui no chat, assim, de quem que aprova ou desaprova, se tem que participar. Sim, só que ele tem que entender, e isso o facilitador tem que deixar muito claro desde o início, que todo mundo ali, não importa se é o estagiário ou se é o CEO da empresa, eles têm o mesmo poder naquele encontro, sabe? E a empresa tem que estar disposta a isso também. Quando ela contrata um processo de facilitação, ela tem que estar disposta a saber que não é um processo que vai chegar e dar um carteiraço, assim, não vai funcionar nesse tipo de processo. Eu acho que até... Eu não acho impossível, por exemplo, que alguém da própria empresa facilite um processo desse. Eu acho bem possível. Mas quando ter independência, essa visão independente da empresa, assim, politicamente é mais interessante. Né? Não, por mais que o cara seja, por mais que a pessoa que ali da empresa seja um excelente facilitador, vai ser muito difícil defender, ainda que a pessoa não esteja tomando partido de ninguém, vai ser essa interpretação, cada um interpreta as coisas do jeito que acha que deve interpretar. Né? Então é mais difícil você colocar em xeque alguém que é independente do que alguém que faz parte da empresa. Né? Não é impossível, mas eu acho que no que diz respeito a questões políticas, se você pretende fazer aquilo dentro da sua empresa, você tem que estar preparado para isso, você tem que saber que isso vai acontecer. Né? Ainda que ninguém fale nada, pode ser que você não ouça, mas na sala, enfim, mas vai acontecer. Certo. Terceira pergunta ali, anônima. Como pode ser feito o acompanhamento do planejamento no dia a dia da empresa? Bom, existem diferentes formas, né? E tem que ver o que mais se adapta. Uma das formas que a gente trouxe era ter esse acompanhamento mensal, que o facilitador entraria, a gente teria uma metodologia específica, uma forma de documentar isso. É muito importante documentar os encontros, então, não sei se a empresa tem algum tipo de ferramenta de gestão de projetos, se não,
o facilitador, se fosse a gente, no caso, a gente iria propor alguma ferramenta, enfim, alguma forma de executar aquilo, mas que fique documentada a evolução das coisas. Então, eu diria sobre isso de ter, acho que um encontro mensal é saudável, assim, menos do que isso também é um pouco, fazer com um tempo menor também fica difícil, porque dependendo do projeto, pode ser que as pessoas tenham evoluído pouco, sabe? Semanal eu acho um exagero, então eu diria que pelo menos a gente ter ali um encontro mensal para vendo essa evolução pode ser interessante. Só complementando o que a Cris falou, eu acho que uma coisa que a gente também já percebeu que facilita a entrega durante esse acompanhamento, né, é você já meio que presetar, eu acho que é a melhor palavra, ou preparar, assim, uma espécie de template para entrega. Porque se for assim, olha, hoje a gente vai fazer o acompanhamento das metas, do planejamento estratégico, fulano, você começa e tal, não acontece. Enquanto uma pessoa fala 1 hora, o outro fala 1 minuto, aí vai ficar gente que vai ficar faltando falar. Então você tem que presetar, olha, o que funciona, que a gente percebe que funciona. Olha, cada um tem X minutos para falar. Você precisa falar a respeito, por exemplo, a respeito do que foi feito, do que não foi feito, o que enroscou, por que enroscou, e o que você sugere para seguir. Né? O que você sugere para desenroscar, vamos dizer assim. Então, você define o tempo e o que a pessoa tem que falar. Mesmo assim, você tem que conduzir. Né? Quem está facilitando o acompanhamento precisa falar, ó, deu seu tempo, vamos embora, ou de repente colocar o relógio na tela se for remoto, ou o relógio na sala se for presencial, para poder seguir, porque acompanhamento pode ser uma coisa. Porque assim, imagina 10, 20 pessoas numa sala, 10, 15, 20 pessoas numa sala, e você vai falar a respeito de um projeto. Se você for a última pessoa, você vai ter que ouvir 19 projetos para falar o seu, ou você vai falar primeiro e vai ter que ficar ouvindo 19 projetos, que não necessariamente tem a ver com o seu. Então, dinamizar isso é bem, bem importante. Posso tocar, Cris? Pode, vai lá. Beleza. A Mariana perguntou para nós: vocês acreditam que é possível realizar uma dinâmica em times híbridos, parte do time online e outra parte presencial? Se sim, quais cuidados o facilitador precisa ter? Bom, oi Mari, antes de mais nada. É mais desafiador, com certeza. O que a gente sempre fala, assim, e que a gente aprendeu até trabalhando remoto, por ser um time que trabalha remoto, é que todo mundo tem que ter a mesma experiência. Então, mesmo que tenha parte do time, sei lá, num escritório e o restante remoto, pelo menos que cada um esteja no seu computador, sabe? Eu acho que seria a primeira dica que eu daria, porque colocar gente numa sala de reuniões e ter as outras pessoas, aí fica assim, não tô escutando, tá falando, não tá falando. Isso Não é vai funcionar. loucura, né? E aí toda a dinâmica tem que funcionar num único formato, né? Então aqui, no caso desse planejamento que a gente fez presencial, tinham partes que, quer dizer, tudo que as pessoas estavam fazendo era físico. Quem documentava no digital era eu, o Ricardo, para nossa organização e para aquele monte de post-it, coisa que as pessoas colavam, a gente não se perder ali, porque eram muitas coisas e eram umas folhas enormes, assim, que a gente estava trabalhando. Mas nesse caso eu diria para primeiro estar todo mundo no seu computador, e também tá todo mundo, a dinâmica ser feita 100% online, sabe? Todos os canvas serem online, não ter nada físico, porque senão ia ser muito difícil para o facilitador conduzir esse processo, sabe? Até, enfim, eu queria só ressaltar na questão que a Cris falou de colocar todo mundo, como já aconteceu com a gente, 10 pessoas numa sala para um único computador ou para um sistema de videoconferência onde cada um fala uma coisa, o microfone fica sempre aberto, então qualquer cochicho, qualquer coisa interrompe. Eu acho que funcionaria exatamente como, só reforçando como a Cris disse. Quem está remoto está cada um no seu computador e aí presencialmente a gente tem mais controle, né? Mas o pessoal participando de maneira híbrida precisa estar cada um no seu computador, porque ou ter até fazendo um comentário em cima do que o Marco colocou ali no chat, ou ter um super sistema de videoconferência, como já aconteceu também com a gente. Tinha
a gente já participou de algumas facilitações ou até apresentações onde o sistema de videoconferência era uma coisa da NASA, assim, enfim, ajudava o processo, mas não é em todo lugar que tem isso, né? E assim, acho que pelo papel do facilitador, para diminuir as chances de dar problemas, eu usaria a regra de se um está remoto, todos estão, sabe? É o mais seguro, assim, pensando que facilitação envolve muita improvisação e etc. Eu acho que é um caminho mais seguro a ser seguido nesse contexto. Certo. Bom, respondendo ali então a pergunta do Gabi, quem aprova e desaprova deve participar do processo e como lidar com a não democracia. Ele falou ali que ele perdeu uma parte, como, o que e quem define o mantra. Bem importante essa pergunta. Bom, respondendo a primeira pergunta ali, sim, quem aprova também deve participar do processo e entender que todo mundo ali tem o mesmo grau de importância. Então, naquele momento, não importa o que você tem no seu crachá, sabe? Essa parte que você comentou de não lidar com como lidar com a não democracia, né? Para mim, esse é um ponto que tem que ser alinhado antes, sabe? No momento que uma empresa vai buscar alguém para fazer uma facilitação, ela já tem que estar disposta a lidar com processos de votação e outras coisas nesse sentido. Se ela não está disposta, olha, eu acho que ela nem deveria contratar, então, porque vai gerar uma grande frustração, assim, o que eu diria, mas me colocando nessa condição, eu traria, assim, uma coisa que a gente já fez também nem sempre a gente leva qual é a metodologia que vai ser utilizada para o cliente antes, porque tem cliente que não se interessa em ver e não faz diferença para ele. Mas quando a gente sente que tem essa característica de que às vezes pode ter alguns embates ou mais dificuldade de aceitar votações, etc., a gente mostra esse processo e tenta costurar de uma forma que todas as partes se sintam à vontade e aquela facilitação ainda faça sentido, sabe? Então, eu conduziria dessa forma, eu acho. Eu acho que até tem maneiras de se fazer, por exemplo, votação secreta para decidir a coisa, mas já não fica um clima bacana se você tem que fazer dessa maneira. Até porque o interessante é você votar e justificar o seu voto. Eu acho que esse projeto é mais interessante por conta disso, disso e disso. Vai trazer isso, isso e aquilo. Então, eu acho que, como a Cris disse, conversar antes a respeito acaba evitando um monte de problema. E a gente tem que sentir muito a cultura da empresa, sabe? Quando a gente tem que propor já isso do voto secreto, é porque a gente já viu que não é um lugar que é tão aberto, assim, para esses tipos de processos, assim. Então, é realmente bem sentir essa cultura. Agora, sobre a parte ali do mantra, quem que define o mantra, né? São aquelas pessoas que estão ali e ele, basicamente, ele é muito definido com base na dinâmica anterior que a gente construiu do desenho de cenários. No desenho de cenários fica muito evidente para onde aquela empresa quer caminhar. Basicamente, ali eles listam tudo o que eles pretendem fazer num espaço de tempo delimitado ali que a gente questiona. Sei lá, tem empresa que coloca 6 meses, 1 ano, tem gente que colocou 10 anos no nosso processo. Depende muito também do formato daquela organização. E aí a gente começa a provocar as pessoas para pensar num mantra que faça sentido para atender aquele cenário emergente. Basicamente é isso. Um ponto que é legal de trazer aqui é que, na maioria das vezes, na dinâmica, a gente não sai com uma frase espetacular de mantra, tá? O que a gente faz é levar depois para casa, no caso, os facilitadores, então eu e o Ricardo nesse processo, e pensa numa frase que seja mais atrativa, assim, para ser meio que essa hashtag do ano, sabe? As pessoas entendem esse processo e não é nenhum problema. O mais importante, acho que é elas entenderem qual que é o conceito que está por trás disso, sabe? E aí depois, quando a gente faz a apresentação final de entrega, elas conseguem ver ali a frase, aí tem um monte de aprovação ou desaprovação, né? Certo, perfeito. Nossa pergunta ali do Sidney. Vocês usam algum indicador para acompanhamento? Ele deu exemplo ali de OKR. Sim, não, a gente não tem um pré-definido, porque a gente também já aprendeu que, até usando o exemplo da OKR, uma vez a gente levou para uma empresa e eles nos trouxeram que OKR não era
não funcionava para eles, sabe? Eles já tinham validado isso e eles tinham outra ferramenta que eles usavam, que até a gente nunca tinha aplicado, enfim, agora eu não me recordo o nome. E a gente teve que se adaptar àquilo. Então, também, tudo é muito personalizável para o cenário e para a cultura daquela empresa, sabe? Aqui no estúdio também é um pouco difícil, por exemplo, de usar o OKR. A gente já testou para algumas coisas internas de estratégia e não funcionou. Então, tem que se construir o que mais vai fazer sentido para aquela organização. Ricardo, não sei se quer complementar essa parte. Apesar do processo aqui que a gente montou, testou, validou, encaixar muito bem para um acompanhamento através de OKR, ele funciona muito bem. Assim, você consegue ter entradas já muito refinadas para você colocar na OKR. De fato, a gente não usa, não é uma predileção, pelo menos de quem a gente já atendeu, utilizar o OKR. Seja porque já usou e não funcionou, seja porque tem preferência por outro tipo de métrica ali ou acompanhamento. Mas é super possível aqui depois desse trabalho, dessa facilitação, assim, utilizar o OKR, sabe? A gente acho que tem como saída informações que encaixariam direitinho ali para utilizar. O Gabi perguntou aqui se a gente já viu o método Mesa. Eu conheço, confesso que eu não conheço a fundo, assim, eu acho interessante, mas eu tenho bastante curiosidade para ver como que eles aplicam, sabe? Eu sei que é uma metodologia mais proprietária, enfim, nunca tive oportunidade. Acho que eu não tenho muito como opinar por isso, assim, acho que eles têm um branding bem interessante até, mas eu acho que é o máximo que eu posso dizer nesse momento, por não ter vivenciado. Eu já, assim, conheço pessoas que já participaram, já li a respeito, mas eu acho uma coisa assim sensacional, mas eu posso estar bem enganado, Gabriel, ali, depois pode me corrigir se eu estiver errado, mas você precisa de pessoas assim extremamente alinhadas, ou pelo menos de pessoas com uma senioridade muito elevada, assim tal, para poder fazer com que a coisa ande da melhor maneira possível, da maneira mais ágil possível, e que aquela infinidade de coisas, né, de fato aconteça naquele nível que o método Mesa promete entregar. Então, se você tem pessoas ali que tem um nível, enfim, cada um na sua área, um nível de senioridade bem elevado, poxa, aí você consegue fazer o método Mesa rolar. Agora, se é um pessoal que não está engajado, que não quer saber que não quer muito saber de fazer acontecer, ou até mesmo que não tem o conhecimento necessário, aí eu acho bem complicado, sabe? Eu estava lendo aqui o que o Gabi estava falando. Pois é, eu acho que esse é o grande diferencial ali do método Mesa, né? Assim, mas eu vejo também, mudando um pouquinho, mas ainda um pouco dentro disso, é que independente se esse método já existe, que as pessoas, né, ele tenham bastante senioridade, mesmo às vezes com coisas mais básicas, também o facilitador precisa contextualizar as pessoas como se usa a ferramenta, sabe? Nunca é óbvio para ninguém, assim, estou falando aqui das ferramentas que a gente usou para o planejamento estratégico, ou principalmente se for remoto o encontro, às vezes a pessoa não sabe nem usar um mural online, assim, então você tem que contabilizar esse tempo nas suas dinâmicas, ou às vezes ter até um encontro prévio, assim, como se fosse um pré-encontro, para organizar isso e ensinar as pessoas o que elas precisam fazer, sabe? Às vezes as pessoas podem ser de contextos muito diferentes, sabe? E de áreas muito diferentes, então é difícil esse momento de garantir que todo mundo consiga ter compreensão sobre o que a gente quer dizer e não ser muito técnico. Isso é um grande desafio do facilitador, e para mim, eu acho que é um dos maiores, porque eu sei que eu sou uma pessoa muito técnica, particularmente, assim, então, em alguns momentos, isso pesa bastante também. Ricardo, não sei se quer complementar com mais alguma coisa. Não, eu estava até lendo aqui no chat, até o Gabriel falando aqui da questão de se resolver o problema gigante em 5 dias do método Mesa, mas trazendo isso para o que você falou, Cris, na facilitação. Bom, facilitar seja planejamento estratégico ou qualquer outra coisa ali, por mais óbvio que isso seja, você sempre precisa ter em mente
que você não vai complicar a coisa. Você sempre, antes de qualquer interação ou adaptação ou coisa que está acontecendo ali, você precisa pensar, isso que eu vou dizer aqui realmente vai facilitar, né, o que a gente está... Qual que é o propósito do final? Aonde eu quero chegar? Isso vai atrapalhar ou vai facilitar? É muito óbvio, pegando o que a Cris tinha falado, mas para quem está participando, ou para quem está ali preocupado com o problema, para quem quer aprovar projeto ali, tal, ele não está pensando muito nisso. Né? Ele quer aprovar aquilo que ele precisa e que vai servir, que vai ser estratégico para a empresa. Então, a gente sempre precisa estar atento. Olha, isso aí, peraí, isso está atrapalhando ou realmente está facilitando? Eu estou fazendo o meu papel aqui, né? Então, só para reforçar os óbvios da facilitação. Gente, não sei se mais alguém tem mais alguma pergunta. Imagino que todo mundo já deve estar cansado aí depois do dia de trabalho, várias atividades, enfim. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente está à disposição. Podem nos chamar no LinkedIn. Enfim, tem todos os nossos contatos também aqui no fim da apresentação. A gente vai enviar para vocês. Mas eu já queria agradecer pelo tempo de todo mundo e pela participação desse nosso primeiro encontro. E depois estamos abertos a feedbacks, até porque foi a primeira vez que a gente fez. Espero que tenham gostado e que principalmente seja útil para, enfim, para a carreira e para a empresa que vocês trabalham. Então, muito obrigada pelo tempo de cada um e pela participação. Obrigado, gente. Aí, qualquer coisa, a gente vai, como a Cris disse, os nossos contatos vão estar aí na apresentação que vocês vão receber e a gente sempre está aqui disposto para sanar alguma dúvida ou trocar alguma ideia. Então é isso, gente. Obrigada. Boa noite para todo mundo e estamos à disposição aí. Um beijo. Boa noite, gente. Boa noite. Até. Boa noite, Cris. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.